por que nós estamos falando sobre isso hoje? Porque uma igreja, irmãos, nós como cristãos, ministros da palavra de Deus, quando a gente não entende a movimentação divina, ela pode deixar de ser apostólica. Então, homens de Deus, pastores, ministros, igrejas, nós como igreja, se nós não entendermos a movimentação de Deus nesses dias, a gente pode estar deixando de nos tornar uma igreja apostólica e a gente pode estar se tornando uma igreja preconceituosa ou até mesmo religiosa, irmãos. Simplesmente por não entender como Deus está funcionando. Nós precisamos entender o cenário profético, o cenário bíblico e o cenário escatológico. Para isso, nós vamos precisar olhar e entender a movimentação de Deus. E com isso, irmãos, a gente acaba achando que algumas coisas elas vão acontecer fora dos padrões de Deus, visto que hoje eu estou trazendo uma mensagem onde a gente vai falar sobre a ordem de Deus, sobre o padrão de Deus, sobre tudo aquilo que Ele disse, sobre todas as coisas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, e que isso fique muito claro aqui hoje nessa programação. O que acontece, irmãos, fora dos padrões de Deus, Ele não tem responsabilidade sobre isso. Deus, como Criador, Ele tem um padrão para a sua criatura. Ele criou um padrão, Ele deu uma ordem, e a ordem divina, ela ordena a movimentação de Deus. Amém, irmãos? E contudo, irmãos, precisamos muito entender sobre isto. Isto o quê? Tudo o que está fora da ordem divina não estará protegido, não terá segurança, não haverá garantia alguma. Você pode se esforçar, você pode fazer de tudo, mas o que protege e o que nos dá a segurança é estar debaixo de uma ordem estabelecida por Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos procurando viver uma vida segura. Achamos que a nossa segurança ela está nos muros, nos alarmes, no porte de arma que nós tiramos, nas cercas elétricas. Nós achamos que nós estamos seguros, mas não. O que nos protege, irmãos, é estar debaixo de uma ordem divina. Deus, Ele protege aquilo que Ele estabeleceu. Mateus, capítulo 28, versículo 20, irmãos, o texto que nós fizemos menção da palavra de hoje, diz para nós seguirmos ensinando e guardar todas as coisas. A pergunta é: que todas as coisas são essas? Todas as coisas que Deus disse. A igreja, irmãos, ela existe na terra para ensinar as pessoas a lembrar do que Deus disse. E nós não estamos aqui para criar uma outra palavra em cima do que já foi dito por Deus. Lembra do Gênesis? Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, a ordem de Deus. Deus, Ele ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. E o que disse a mulher como resposta à serpente? Gênesis capítulo 3, versículo 3, ela diz: não comereis e não tocareis. Deus havia ordenado a não comer. Não tocareis foram palavras para tentar combater o adversário. E por Eva tentar inventar, colocar uma palavra fora da ordem do que Deus havia dito, acabou saindo da ordem daquilo que Deus disse. Irmãos, tudo que sai da ordem daquilo que Deus já disse, Ele não protege. A igreja, ela está aqui, eu repito, para lembrar o que Deus disse. E o que Deus disse sobre as coisas que Ele já falou. O que Deus disse sobre o casamento? O que Deus disse sobre como criar os filhos? Sobre dinheiro? Sobre pureza? Sobre santificação? Por que nós estamos dizendo isso? Porque Deus, Ele já disse tudo sobre todas as coisas, irmãos. Então, a minha função aqui hoje não é vir aqui e dar a minha opinião. Eu posso sim dar a minha opinião sobre alguns acontecimentos,
mas eu não posso subir num púlpito, eu não posso vir até uma rádio e fazer outra coisa que não seja repetir o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o que forma discípulos. A palavra que nós lemos hoje disse: ide, fazei discípulos. O evangelho, eu repito, o evangelho, a palavra de Deus é o que forma discípulos. E por estas razões nós não podemos ser ministros de correntes filosóficas, de ideologias políticas e muito menos ministros de costumes religiosos. Irmãos, nós somos ministros daquilo que Deus disse. Sobre cada situação, Deus disse alguma coisa. Então, irmãos, eu devo ir estudar sobre o quê? Sobre aquilo que Deus disse. O que Deus disse sobre adoração? Então vamos atrás disso. O que Deus disse sobre libertação? Então vamos estudar sobre o que é libertação em cima do que Deus já disse. E o que Deus disse sobre como abrir uma igreja? O que Deus disse sobre como abrir um negócio, uma empresa? O que Deus disse sobre como se comportar em ser um pastor, um diácono? Nós precisamos começar a pensar como é que Deus espera que eu me comporte como homem. Como é que Deus espera? O que Deus disse? Como devo me comportar como marido? Como é que a mulher deve se comportar? Como os anciãos, os jovens, como crianças? Irmãos, nós precisamos aceitar isso. Existe uma ordem divina para cada coisa. A falta de entendimento, comprometimento com as coisas, de entender aquilo que Deus disse, nos faz ferir, nos faz errar quando nós vamos praticar alguma coisa. Se eu não entender de um assunto, na hora que eu for praticar, eu posso praticar de uma maneira errada, simplesmente por não entender como Deus gostaria que eu fosse fazer. Exemplo disso, irmãos, nós temos Davi. Quando Davi ele trouxe a arca para Jerusalém, era a coisa mais certa a se fazer, não é isso? Sim, mas foi feito do jeito errado. Nós não podemos, irmãos, fazer a coisa certa do jeito errado. A coisa certa, ela tem um jeito certo para se fazer. Amém? Deus, irmãos, Ele espera que nós estejamos nos relacionando com Ele de uma forma que nós não tenhamos problemas com os erros. Visto que eu tenho falado aqui nessa pregação de hoje que nós temos uma coisa certa para se fazer, mas também eu não quero que você, diante dos seus erros, você se sinta um fracassado, porque ao se relacionar com Deus, Ele espera que você tenha um relacionamento com Ele de uma forma que você não tenha problemas com os seus erros. Ou seja, errar, todos nós erramos. A questão é, para onde você e eu vamos depois que cometemos os nossos erros? Irmãos, errar, todos nós vamos errar. O que não podemos é nos tornar um erro, um modelo de algo errado para as pessoas. Tropeçar, todos nós vamos tropeçar. O que não podemos é nos tornar uma pedra de tropeço, ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Sabe, irmãos, é essa simetria que nós precisamos encontrar. Nós precisamos ajustar nossa mente com os nossos sentimentos e descobrir entre algumas coisas que nós estamos fazendo, porque existe a diferença, irmãos. Pensar em Deus, sentir a presença de Deus e fazer o que Deus quer. E é por isso que Paulo, ele fala aos Colossenses no capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas que são do alto, ou nas coisas que são de cima. E por que ele disse isso? Porque os pensamentos, irmãos, é o que dá início às suas ações. Tudo que você faz sem pensar, você corre o risco de fazer mal feito.